Buenas tardes, mis queridos alumnos. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Espero que sí. Qué bueno, ¿no? Hoy empezaremos más una clase de español y nuestra clase de español de hoy sea sobre el adjetivo, ¿vale? Entonces sean todos bienvenidos a nuestra clase. Então, meus queridos, na aula anterior nós fizemos a introdução do que é um adjetivo, certo? El adjetivo em espanhol. E aí vamos relembrar o que é o adjetivo. Então, o adjetivo, ele é uma palavra, certo? Que serve para a gente modificar o substantivo, certo? Modificar diretamente esse substantivo, podendo atribuir uma característica, uma qualidade ao substantivo ou mesmo especificando-o, certo? Foi isso que a gente viu na aula anterior. E a gente viu também, eu mencionei a vocês, que os adjetivos, eles concordam em número, gênero e grado. Lembram disso? Então, os adjetivos, eles concordam com o substantivo em número, gênero e grau. E aí lembram que eu até comentei que a função do adjetivo em espanhol é a mesma função que ele exerce na língua portuguesa. Então, é bem mais simples para a gente ter essa compreensão, já que ele exerce essa mesma função, tá? E se ele concorda em gênero, número e grau, quer dizer que, né? Vamos analisar os exemplos para a gente comprovar isso. Imaginem, vejam aí agora a frase. El coche de Pablo es blanco, vale? Eu caracterizei o coche de Pablo, que é o carro. Então, eu disse que ele é blanco, vale? Coche aqui é um substantivo masculino e está no singular. Portanto, a palavra blanco, ela também está no masculino e também está no singular, certo? Agora, suponhamos que eu não quero falar do coche, quero falar de uma camisa de Pablo. Então, la camisa de Pablo es blanca. Vejam que aqui eu já mudei o gênero, né? Então, ele vai variar de acordo com o substantivo em gênero feminino e masculino, vale? E também varia em número, que é singular ou plural. Então, vamos ver agora. Camisa. Las camisas de Pablo son blancas. Então, eu fiz essa alteração também de número no plural. Se o substantivo está no plural, então, obrigatoriamente, o adjetivo também tem que estar no plural, certo? Então, a gente viu essas concordâncias na aula anterior, estamos só recapitulando. E agora, nós vamos para o conteúdo de hoje, né? O conteúdo propriamente dito de hoje, que é sobre grados del adjetivo, né? São os graus dos adjetivos em espanhol. Então, para a gente compreender melhor, na língua espanhola, nós temos 3 grados. Isso mesmo, nós temos 3 graus do substantivo. Nós temos grados positivo, comparativo e superlativo, vale? Esses graus do adjetivo, a gente vai ver cada um especificamente. Então, primeiro, grado positivo. O que é o grado positivo? Né? Esse é quando o adjetivo ele se encontra, né? Ele não tem alteração alguma, né? Ele é o adjetivo normal que a gente estudou. Ele nem está engrandecendo, sendo superior, e nem está revelando inferioridade. Por exemplo, os adjetivos grande, que aparece a vocês, inteligente e bueno. Esses 3 adjetivos, percebam que eles estão na sua forma normal de escrita, né? A gente nem está colocando como superior nem como inferior. Então, esse é o grau positivo, vale? Grado positivo é quando a gente emprega o adjetivo em sua forma comum, normal. Então, Juan es bueno. Eu não coloquei, não exagerei, não coloquei no grau superior a palavra bueno, está na forma normal, certo? O segundo grado é o comparativo. Isso mesmo, grado comparativo. Pela própria palavra, a gente já identifica, né, que ele vem de comparação. E é justamente para isso que ele é usado.
A gente usa ele para fazer uma comparação entre duas pessoas, duas coisas, dois lugares ou até mais que dois, tá? Então, a gente vai fazer uma comparação, certo? E aí, lá no livro de vocês, aparece uma imagem, que vocês estão vendo agora também, que são 3 pessoas que estão disputando uma corrida, né? Então, aí está escrito: Queridos amigos, estamos ligando ao final da carreira e temos uma grande disputa. Pedro é tão rápido como Carlos. Carlos é mais rápido que Julio. Julio é menos rápido que Pedro. Então, aqui nessa corrida, vocês percebam que eles estão em 3 posições diferentes, né? E a gente vai estabelecer uma comparação, não entre as pessoas, certo? Uma comparação entre o adjetivo que foi dado para essas pessoas. Vejam bem, que quando a gente fala em grau de comparação, a gente não está aqui, a gente vai relacionar essa comparação ao adjetivo que foi atribuído, certo? Então, vamos lá. No grau comparativo, que é de comparação, nós temos 3 tipos. Eles podem ser de diferentes maneiras. Então, a gente vai utilizar para comparar, não é isso? Então, nós podemos comparar ele da seguinte forma. Vamos pegar o exemplo que está no livro, no texto. Carlos é mais rápido que Julio. Aqui nessa comparação, eu estou dizendo que o Carlos, ele corre bem mais rápido do que o Júlio, né? Então, o Carlos é como se a rapidez dele estivesse superior à rapidez de Júlio, certo? Então, aqui eu tenho o grado comparativo de superioridade. É quando eu estou fazendo uma comparação e um dos elementos é superior ao outro. No caso, aqui a rapidez de Carlos é superior à rapidez de Júlio, certo? Para estabelecer esse grau de comparação, a gente vai usar o quê? Primeiro, a gente vai usar a palavra mas, tá? Mas, mais o adjetivo e mais o que com o restante da frase. Então, vejam aí, por exemplo. Carlos es, aí mais, rápido es o adjetivo, que é a palavra que vai fazer essa ligação. E Julio é com quem estamos comparando Carlos, tá? Então, aqui nós temos um grado comparativo de superioridade, tá bom? Vamos para o outro exemplo. Pedro é tão rápido como Carlos. Aqui eu estou comparando eles dois, mas eu estou estabelecendo igualdade. Eles são rápidos na mesma proporção, tanto um quanto o outro, tá? Aqui eu dou o nome de comparativo de igualdade. Comparativo de igualdade, que é de igualdade, certo? Então, tanto o Pedro quanto o Carlos, eles são rápidos, certo? Para estabelecer o grau comparativo de igualdade, a gente faz o quê? Primeiro o substantivo, que é Pedro, tan, mais o adjetivo, mais a palavra como, e com quem eu estou comparando, que é Carlos. Então, aí eu tenho tan, rápido como. Aqui eu tenho tan, mais o adjetivo, que é rápido, e mais a palavra como, que é o que estabelece uma comparação de igualdade, certo? Então, aqui, nesse exemplo, ficou claro como que se estabelece esse grado comparativo, vale? De igualdade. O 3, aqui o terceiro exemplo. Julio é menos rápido que Pedro. É o contrário da primeira frase que nós vimos. Aqui eu estou dizendo que Júlio é menos rápido do que o Pedro. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Um comparativo de inferioridade. A rapidez de Júlio é inferior à rapidez de Pedro, certo? Então, para estabelecer o grau comparativo de inferioridade, o que a gente faz? Menos, mais o adjetivo, mais que. E o nome de quem nós estamos comparando, certo? Esses 3 exemplos são dados pelo livro. Agora eu vou dar outros exemplos para vocês. Observem com atenção, por favor. Por exemplo, quando eu vou dizer assim, esta ciudad é mais bonita que aquela. Por exemplo, neste exemplo, esta cidade é mais bonita do que aquela, né? Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu coloquei o mais, o adjetivo bonita e a palavra que,
vale? Para fazer essa comparação de superioridade. Então, uma cidade é mais bonita do que a outra, vale? Compreendido até aqui? Então, nós estabelecemos o grado comparativo de superioridade, vale? Agora, nessa outra frase. Estas bacias são menos caras que essas. Estas bacias são menos caras que essas. Aqui, o que eu estou dizendo? Que essas vasilhas, elas são menos caras do que as outras. Então, é inferioridade, tá? O preço é mais baixo. Então, aí nós temos o quê? Menos, mais o adjetivo caras, mais a palavra que, vale? Compreendido? Então, aqui nós fizemos um grado comparativo de inferioridade, vale? Nós vamos estabelecer agora o de igualdade, comparativo de igualdade. Então, Tomás é tão inteligente como Pedro. Então, estou dizendo que o Tomás é tão inteligente quanto Pedro, como Pedro é. Então, aqui eu estou estabelecendo o grado comparativo de igualdade, vale? Então, os 3 grados para vocês. Compreendido? Além desses aqui que nós vimos como regra geral para estabelecer os 3 grados, nós temos os grados comparativos especiais. Isso mesmo. Então, vocês vão me acompanhar agora na página 49, vale? Então, nesses casos especiais, comparativos especiais, vocês têm uma tabela na página 49. Vamos analisar. Então, nós temos lá bien ou bueno, são 2 adjetivos, tá? Para eu dizer que alguma coisa é mais que boa ou é mais boa, né, melhor do que outra, no caso em português, eu posso utilizar o mejor que, né, como exemplo. Pan es mejor que galletas. Pão é melhor do que biscoito, do que bolacha. Então, aqui eu estou estabelecendo uma comparação, certo? De superioridade. Vejam que eu não estou usando mas que. Não há necessidade aqui, porque são casos especiais. Eu estou usando mejor que é o melhor, tá bom? No nosso português. Mal ou malo. Para eu dizer que uma coisa é mais ruim do que outra, mais mal do que outra, na verdade, não existe nessa expressão na língua portuguesa, eu uso pior que é o pior, tá? Então, vejam a frase. Este lápis é pior que aquele. Então, aqui eu estou estabelecendo uma comparação de inferioridade, tá? Pior. Grande. Grande, nós podemos usar o grande como maior que, como nós vimos no exemplo anterior, o maior que, e colocar o adjetivo, né, no caso, maior. Mas também a gente pode dizer que é mais grande, quando eu estou falando de tamanho. Em português, a gente não utiliza, não é considerado pela norma culta, o uso correto da expressão mais grande, tá? Seria redundante, é maior. Mas na língua espanhola, ela é totalmente aceita, tá? Eu posso usar maior que, mas também posso usar mais grande, quando eu me retrato a tamanho. Então, por exemplo, Maria é mais grande que Lola. Então, nesse exemplo, eu estou fazendo também um comparativo de superioridade e estou usando um caso especial, tá? Que é os regulares. Pequeno é a mesma coisa. Então, Lola é mais pequena que Maria. Eu utilizei também para dizer que ela é menor, tá? E posso usar menor que também, está correto. E o próximo, alto, que pode ser superior que, quando ele é maior quantidade, e pode ser mais alto que, quando eu me refiro a tamanho. Então, se eu disser assim, mi abuelo es más alto que mi abuela. Então, eu estou dizendo que ele é mais alto, né? Então, ele é maior do que a minha avó. E barro também. Barro eu posso usar inferior que, quando eu me refiro à quantidade, e posso usar mais barro que, quando eu me refiro a tamanho. Então, por exemplo, minha abuela é mais barra que meu abuelo. Ela é mais baixa do que meu avô, certo? Então, aqui são casos especiais, que são muito usados em espanhol. Esse mais grande, peor que, mejor que, mais barro, mais alto. Eles são muito utilizados dentro da língua espanhola,
principalmente, né, no modo de falar, na língua coloquial, tá? E aí nós vamos para o exercício. O nosso exercício é para a gente trabalhar com grado comparativo, vale? Então, nós temos aí nos grados comparativos que nós estudamos, nós vimos alguns adjetivos, certo? Na questão 1, nós vamos estabelecer uma comparação utilizando as palavras dele quadro, que são as palavras que estão no quadro. Vocês têm 4 palavras no quadro, tá aparecendo agora para vocês, certo? Trabalhador, joven, viejo e caro. São 4 adjetivos, vale? E nós vamos utilizá-los nas 4 frases que seguem. Então, nós vamos responder juntos a letra A agora, tá? E as demais vocês farão sozinhos. Então, vamos lá para a letra A. Lá diz assim: El coche rojo es. É o início da frase. Então, a comparação será feita entre o coche rojo e mais algum. Vamos ver. Está entre parênteses os elementos que vocês vão comparar, tá? No caso, coche rojo tem 5 anos, que é o que foi mencionado aqui na frase, e o coche blanco, 2 anos. Então, um tem 5 anos e o outro tem 2 anos. Eu vou fazer uma comparação. Então, primeiro eu já analiso que um tem mais idade que o outro, não é isso? Ou seja, é mais velho. Então, eu procuro lá em cima agora um adjetivo que eu possa empregar nessa frase. Trabalhador, joven, viejo ou caro. Viejo, que é o adjetivo que vai se encaixar aqui, né? Porque eu tô vendo que um é mais velho do que o outro. Então, el coche rojo es más. Mas, por quê? Porque ele é mais velho, né? 5 anos. Então, vou usar o más e o adjetivo viejo e o que? Que lá na regrinha geral me diz. Então, el coche rojo es más viejo que... Qual é o outro coche? Coche blanco, que está embaixo. Então, como que ficará a frase já completa? El coche rojo es más viejo que el coche blanco. Vale? E assim você irá fazer as demais. Leiam as informações que estão entre parênteses e escolham um adjetivo do requadro. Vale? A questão 2. Vocês vão indicar o grau dos adjetivos subrayados. Então, em todas as frases, tem um adjetivo que está sublinhado. Vale? Eu vou responder a letra A com vocês e as demais vocês farão em casa, sozinhos. Lá, mi colegio es mayor que el tuyo. Então, meu colégio é maior do que o teu. Aqui, qual o grau de comparação que foi estabelecido? Grado comparativo de superioridade, igualdade ou inferioridade? Maior, então está dizendo que ele é mais. Então, se é mais, é comparativo de superioridade, vale? E assim você vai fazer nas demais. Lá, questão 3, na página 50, tá pedindo para você preencher os espaços que aparecem aí com o comparativo irregular, que são aqueles da tabela que nós acabamos de ver, vale? Então, aqui nós vamos responder a letra A. Tá dizendo assim, este livro es que el outro. Aí, entre parênteses, tem a palavra malo, que é um adjetivo. É para mim estabelecer uma comparação, né? Então, eu posso dizer, eu tenho 2 maneiras de fazer essa comparação, né? Voltando lá para a nossa tabela. Malo, peor que. Então, aqui eu vou utilizar esse mesmo exemplo ali da página anterior. Então, este livro é peor que el outro. Eu vou colocar apenas a palavra peor, porque já tem o es na frente e já tem o que também, vale? E assim vocês irão fazer com os demais. Compreendido? Vale? Até aqui? Então, essa foi a nossa aula de hoje, nossa classe de hoje. Hasta la próxima classe. Beijos e abraços. Vale?